Fala aí, pessoal ligado aqui no canal Colina em Foco para mais um Olhar Cruzmaltino para falar do Vasco, que mais uma vez perdeu no Campeonato Brasileiro e amarga a lanterna da competição. São 4 rodadas, 1 pontinho conquistado, nenhuma vitória. Tá feia a coisa do Vasco e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Ontem não pude participar do pós-jogo. Tô com muita coisa entalada, então decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, para a gente bater esse papo aqui como sempre. Então já adianto aí o pedido de like, não se esqueça de compartilhar também esse vídeo e, claro, se inscrever no canal Colina em Foco, que vai completar 1 ano no mês que vem. Então peço muito a sua contribuição, deixando o like, compartilhando, se inscrevendo, se tornando membro, ajudando através da Live Pix. É um projeto independente feito por vascaíno para vascaíno, beleza? Então vamos comigo nesse Olhar Cruzmaltino, primeiro analisando o jogo de ontem, mais uma derrota do Vasco, mais uma atuação pavorosa, mais uma vez pane do sistema defensivo, mais erros individuais, mais uma vez jogadores que no passado recente foram muito importantes, jogando nada. O que está acontecendo no Vasco? Salário em dia, estrutura no CT bacana, tá faltando o quê? Cobrança? Tá faltando um físico melhor, né? Descansar, talvez, treinar mais, recuperar mais? O que tá faltando? Porque é inadmissível a quantidade de erros que esse time tem cometido. Erros individuais, a gente pode colocar na conta de cada um, por exemplo. Vamos começar aqui falando do Paulo Henrique, né? Que ontem só faltou estender o tapete vermelho para o Neymar. Ficou cheio de carinho, cheio de abraço com o jogador do Santos, que debochou do torcedor do Vasco, mandando calar a boca, que bateu boca firme e forte com o Thiago Mendes, companheiro do PH, que chamou o Thiago Mendes de babaca no intervalo do jogo. E o Paulo Henrique vai lá, abraça, beija, como se estivesse vivendo uma fase esplendorosa. Pelo contrário, Paulo Henrique, desde que foi convocado para a seleção, retornou da seleção, talvez deslumbrou, não sei, mas está jogando muito mal. Teve as dores no pé esquerdo, né, que o tiraram de alguns jogos dessa temporada, e ele volta ao seu volta à titularidade não entregando nada. Inoperante ofensivamente, péssimo defensivamente também. Entregou um gol para o Neymar, uma casquinha onde o Saldívia estava vindo e ele decidiu entrar na jogada. Sabe? Nuno Moreira, outro jogador que está muito mal, fisicamente muito abaixo. Teve férias, não deu descanso. Aí eu já coloco também um pouco na conta do Diniz, que o escala o tempo todo, colocou ele como titular o tempo todo. Mas tá mal, jogando fora de posição na ponta direita. Tá na hora de dar um descanso, quem sabe. Repensar um pouco o modelo de jogo. Diniz saiu porque algo estava errado. E o Bruno Lazzaroni, o que faz? Praticamente repete a escalação. A única diferença foi o Lucas Piton voltando na lateral esquerda. E saiu o Puma, que dos laterais é o que está entregando um mínimo. Tem jogado mais que o Paulo Henrique e que o Piton nesse início de temporada e perdeu a condição de titular. Ontem mais um jogo ruim, o Vasco tendo que ter que contar com o Andrés Gomes a todo momento. Um time espaçado, longe, sem inspiração, Spinelli e Brenner praticamente inoperantes. Vasco muito mal. Saldívia, meu Deus, que herança que o Diniz deixou. Mais um jogo muito ruim do Saldívia, muito ruim. Muito ruim. É um zagueiro que, né, infelizmente dá para dizer já que é um Capasso 2.0, porque foi contratado e a gente não consegue entender os motivos dessa contratação. Outras contratações que até agora também não emplacaram. Marino, mais um jogo que ele entra e entra mal. Mas eu vou até poupá-lo, porque, para mim, num contexto diferente, o Vasco perdendo o jogo, ele tem que entrar e as coisas não funcionam dessa maneira. Quero, inclusive, que ele seja titular, tá na hora. Foi contratado para isso, então tem que ter pressão nisso também. Cuiabano entrou e totalmente fora de ritmo, mas é um jogador que a gente tem fé. As coisas podem melhorar com esse mesmo elenco. Claro que tem deficiências, mas eu acredito que ainda dá para fazer um feijão com arroz bem feito. Com feijão com arroz bem feito, o simples, esse time consegue talvez sair dessa situação e brigar ali por um campeonato que o Vasco tem que fazer.
que é um campeonato sem sustos no Campeonato Brasileiro, né? Um campeonato sem sustos no Brasileirão. E apostar nas Copas. E aí entra a minha grande insatisfação nesse período sem treinador. Arthur Jorge é o plano A. Um cara de primeira prateleira de futebol brasileiro e que está empregado no Al Rayyan. Tá, ele pode até perder o emprego dele lá. Mas o que garante que ele vai querer fechar com o Vasco numa insistência que para mim parece equivocada? Porque o Vasco pode perder tempo com um cara que é muito rebuscado para o que o Vasco precisa. E um treinador que está acostumado a jogar lá em cima. E hoje o campeonato do Vasco é outro. Tendo que aturar com várias pressões e uma crise. Eu acho que tem que vir aqui um cara que é um meio bombeiro, boleirão, mas que já se mostrou vencedor e que os números dizem que não há sofrimento e que pode brigar nas Copas. Eu acho que vocês já entenderam quem eu estou falando, né? A minha opinião, e eu não escondo de ninguém, o melhor nome para o Vasco nesse momento, para mim, é o Renato Gaúcho. E goste ou não, ele, nos últimos anos, sempre fez trabalhos ok. E quando não é ok, são bons trabalhos. Vice-campeão com o Grêmio em 2023, semifinalista na Copa do Mundo de Clubes no ano passado com o Fluminense. E muitos torcedores do Vasco acham que os elencos se equivalem de Vasco e Fluminense. Então, eu acho que é um pouco de devaneio. Não sei se é a palavra correta, mas eu acho que sonhar muito alto às vezes e olhar para a realidade que é outra. A realidade está batendo na porta. Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Precisa de um treinador que entenda o que está acontecendo, que vai conseguir suportar a pressão e a temperatura altíssima dentro do Vasco. De uma arquibancada em São Januário que vai estar extremamente irritada, antes mesmo da bola rolar, no jogo contra o Palmeiras, no dia 12 de março, se eu não me engano. O Vasco tem uma semifinal de Campeonato Carioca para jogar. Muito difícil de reverter. Mas se for eliminado, terá aí 9 dias até o jogo do Palmeiras. E o Vasco precisa ter um treinador. E eu penso que é perda de tempo insistir tanto no Arthur Jorge, que fatalmente, ou aparentemente, não está muito afim. Ou arriscar no Marcelo Galhardo, que perdeu recentemente o pai, perdeu recentemente o agente que cuidava da carreira dele desde que ele era muito garoto, e está com a cabeça totalmente fora, porque pediu para sair do River Plate, um clube que ele é ídolo, e fez um trabalho muito ruim, e jamais trabalhou no futebol brasileiro. Vejo o Galhardo como uma possibilidade de início de temporada. Meio de temporada, não é bem meio, né? Mas com tudo já acontecendo, saindo de um turbilhão para encontrar aqui outro, não sei se é uma boa opção, não. Sinceramente, vejo o Renato como a melhor opção porque ele está livre. É do Rio de Janeiro. E é caro, eu sei que é. Mas com muito dinheiro, se pode cobrar muito também. E o que eu penso é que um treinador como ele, que fala a língua dos jogadores e que tem no seu histórico recente números ou bons números, diferentemente, por exemplo, do Diniz, diferentemente do Fábio Carille, que aí seriam seus antecessores. O Vasco precisa entender o que está acontecendo. O Vasco precisa entender que esse ano é um ano que não pode dar sustos ao seu torcedor. É necessário um campeonato brasileiro sem grandes riscos para tentar brigar nas Copas. Porque esse time pode ter os defeitos que for, mas ele chegou na semifinal em 2024, na final da Copa do Brasil de 25. Ou seja, pelo menos esse elenco está acostumado e entende o que é uma competição mata-mata. Já pontos corridos, de fato, eles não entendem. Não entendem que todo jogo tem que ser jogado como se fosse uma decisão de campeonato. E é preciso ter esse senso de urgência. Tanto os jogadores quanto a diretoria. O Vasco não pode se dar ao luxo de não ter um treinador. Não pode se dar ao luxo de sonhar com prateleiras altas. Tendo em vista que hoje a prateleira do Vasco é uma prateleira média. Então, é necessário corrigir essa rota. É necessário ter mais celeridade nas escolhas e nas decisões. O Vasco
está em último lugar no Campeonato Brasileiro, com apenas 1 ponto em 4 rodadas. Só venceu um time de Série A neste ano, foi o Botafogo, sub-20 praticamente, dentro de São Januário naquele temporal. Perdeu o Ryan, perdeu o Verrete, perdeu o Coutinho. Precisa se reformular. E precisa disso para ontem. Então, quanto mais rápido se decidir pelo treinador, que tem de fato condições de chegar, melhor. Sinceramente, acho até louvável a diretoria mirar no Arthur Jorge. Mas tem que entender que se ele não quer, tem que partir para outro. E o Vasco não pode esperar. Tem que trazer um treinador. Um treinador que já vai chegar, que vai entender, detectar os problemas e fazer o simples. Devolver a autoestima, a moral e botar esses caras para jogarem, pensando que ainda tem muito campeonato pela frente e é preciso muita seriedade para sair dessa. Mas ao mesmo tempo que consiga amenizar um pouco a pressão, tornar o ambiente um pouco mais leve. Por isso que meu voto, ou melhor, minha escolha seria o Renato Gaúcho. Porque está disponível, tá, gente? Porque não adianta pensar em Arthur Jorge, Marcelo Galhardo, Rafael Guanais, André Jardine e tantos outros que estão empregados ou que seriam muito difíceis de aceitar esse convite do Vasco nesse momento. Então, eu acho que o Vasco precisa ser mais... estar mais apegado à realidade e deixar o sonho para quando realmente puder sonhar. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, compartilha e principalmente se inscreva no canal Colina em Foco. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!